Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero me abrir um pouco mais pra vocês e contar o porquê de eu ter saído do Brasil com 17 anos e quais eram todos os sentimentos que envolviam essa vontade de querer sair do Brasil e essa vontade de querer mudar de vida. E provavelmente você que tá me assistindo agora pode estar passando por algo parecido e eu quero me abrir pra você pra que talvez eu possa te ajudar com esse vídeo. Falar desse sonho de morar fora do Brasil é um negócio bem complexo pra mim porque isso começou muito cedo na minha vida. Eu quando tinha 13 anos de idade, mais ou menos, 12, 13 anos, eu tinha uma amiga que morava na Europa e toda vez que ela me contava da Europa, eu ficava com os olhos cheios d'água assim e falava, meu, é pra esse lugar que eu tenho que ir, eu quero ir pra um lugar diferente daqui. Tudo que ela falava enchia meus olhos e cada detalhe que ela ia explicando pra mim ia ficando cada vez mais forte esse sentimento de que eu tinha que sair de lá, que o lugar que eu tava não era meu lugar. E parando pra pensar um pouco hoje nessa trajetória toda, hoje eu com 24 anos, saindo do Brasil com 17, sozinho, eu parei e comecei a pensar tudo que me motivou a sair do Brasil. E fiz uma lista de todos os sentimentos e todas essas coisas que eu já tinha desde muito novo e com 17 anos já tinha muito claro na minha cabeça e provavelmente você tá me assistindo também tem algumas coisas muito claras na cabeça e que talvez isso possa te ajudar também. E assim, o primeiro sentimento que eu tinha quando eu morava no Brasil e quando eu tava vivendo minha vida no Brasil era a falta de perspectiva de algo melhor. Eu tinha amigos fantásticos, eu tinha uma família incrível, meu pai e minha mãe é tudo pra mim, eu tinha meu irmão, eu tinha todos os meus amigos, porém faltava algo dentro de mim e esse algo é algo que nutre o nosso ser, é aquele negócio do desejo do coração, sabe? Eu não conseguia olhar pra frente e ter uma perspectiva de um futuro melhor. Eu não sabia o que eu queria ser ali no Brasil, eu não sabia aonde eu me enquadraria e toda a situação que eu ia vivendo, eu falava, meu, isso daqui não é o meu lugar. É como se eu tivesse nascido no lugar errado. E eu via pessoas indo bem, mas eu falava assim, meu, mas não é o que eu quero pra mim. E toda vez que eu escutava pessoas falando de outros países, eu ficava, cara, eu quero é isso, eu quero conhecer outros lugares, eu quero viver algo diferente do que essa vida que todo mundo vive, que é trabalho. E meu maior sonho sempre foi viajar todo mundo. E toda vez que eu escutava alguém falando de qualquer outro lugar do mundo, eu ficava muito emocionado e eu ficava assim, com muita vontade de viver aquilo. Então, eu acho que o primeiro sentimento que eu tive foi a falta de perspectiva no Brasil. Não só financeira, não só a trabalho, não só de qualquer outro parâmetro, mas assim, a falta de perspectiva pessoal. Faltava algo dentro de mim que ali parecia que eu nunca ia conseguir atingir, sei lá por quê, talvez tenha uma explicação mais profunda pra isso, mas no meu coração eu não tava bem ali, por mais que nem eu falei, eu tinha família, amigos e todo mundo, eu não me sentia muito bem ali. Daí entra o segundo ponto, que aí já entra a dificuldade de se morar no Brasil efetivamente. O que é? A dificuldade de ter tudo. Se você não sabe, eu vim da região do Capão Redondo de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, uma região que não é a mais favorecida de todas. Ter as coisas era muito difícil pra mim. Então começou a unir esse sentimento de, meu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Com o sentimento de, cara, eu não consigo nada aqui, sabe? Eu não consigo avançar aqui, eu não consigo ter nada. Meus pais com dificuldade financeira, a gente nunca passou fome, mas nunca pôde ter nada daquilo que a gente queria, sabe? Eu nem tô falando de coisa de luxo, de marca. Às vezes a gente só queria comer um monte de iogurte e não podia, comer um monte de bolacha e não podia, sabe? Eu achava que isso era muito surreal pra uma vida que a gente tá vivendo aqui, que a gente não pode ter as coisas que a gente quer, sabe? Eu ficava assim, cara, é muito difícil ter tudo aqui no Brasil e quando a gente consegue alguma coisa, você corre o risco de ser roubado, que já é outro parâmetro também que fez eu sair do Brasil. Então assim, eu ficava muito, cara, como é que eu vou conquistar as coisas? Já eu via essa amiga minha que morava na Europa, ela ganhava pra estudar e lá tudo era muito mais acessível, ela tinha um telefone legal, ela andava com uma roupa legal, ela tinha as coisas com muito mais facilidade, as coisas eram muito mais natural pra ela, uma vida melhorzinha era uma coisa natural pra eles, enquanto pra gente era um negócio complicado. Então eu acho que esse segundo ponto, com pouca idade eu já pude perceber que, meu, o Brasil ia ser um lugar muito difícil de você dar um passo à frente. Eu costumo dizer que o brasileiro já nasce no nível hard, cara. Pra você conseguir dar um passo à frente é muito complicado, é tudo muito burocrático. E eu mesmo sem entender todos esses parâmetros já sentia que aquilo não era um lugar pra mim. E talvez você esteja se sentindo assim também nesse exato momento. O terceiro ponto, sem sombra de dúvidas, era a segurança. Como eu falei, cara, eu vim de um lugar onde é pobre, falta muita segurança. Onde você tem medo do bandido, você tem medo do policial, você tem medo de todo mundo é suspeito pra você. Andar de noite onde eu morava era uma coisa de gente muito corajosa. Você não podia sair com o celular à noite na mão. Aliás, em quase lugar nenhum no Brasil você pode sair com o celular na mão à noite. Você não pode sair pra ir na casa de um amigo à noite porque você tá correndo risco de vida. Você não pode sair com o seu celular em qualquer horário do dia porque você corre o risco de ser roubado. Cara, essa é uma realidade que não se enfrenta aqui de forma nenhuma. Eu sempre achei que isso não era uma coisa normal. Eu achava que, meu, como assim? É tão difícil eu ter as coisas e quando eu ter, por que eu vou conquistar as coisas sendo que eu não posso nem usar? Eu via meus amigos saindo, via as pessoas mais velhas saindo e, tipo, tinha um relógio legal, a pessoa colocava o relógio só no local. Ela não colocava durante a trajetória. No ônibus, não usava o celular. Eu ficava, gente, mas qual que é a lógica de você conquistar um negócio com tanto esforço? Tipo, um iPhone igual eu tô gravando custa, sei lá, 10 mil reais e você gasta 10 mil reais, que é um mega empenho e no final das contas você não poder usar? Isso bugava a minha cabeça e
já quando eu escutava todas as outras pessoas falando de outros países, meu, não existia nada disso. E eu ficava falando, cara, como assim? Ela mora lá em Luxemburgo e você pode sair de boa, que você tá tranquilo, você pode sair gravando um vídeo que não vai ter problema. E eu ficava, cara, por que eu tô nesse lugar então? O problema tá aqui nesse lugar, eu tenho que sair daqui. Eu não vou conseguir mudar esse lugar e eu tenho que sair, eu tenho que dar algum jeito. E desculpa a minha falta de patriotismo, mas sei lá, cara, eu tenho que focar na minha vida, eu tenho que tentar melhorar minha vida de alguma forma. Então eu pensei em todas as possibilidades de sair do Brasil. E aí que entra um outro parâmetro que ainda me segurou muito no Brasil, apesar de eu ter saído com 17 anos, mas esse parâmetro é o que talvez segure você no Brasil, ou que segure você de viver novas experiências, ou que segure você de se jogar no mundo, de fazer coisas diferentes daquilo que você faz hoje, que é o comodismo. O comodismo não é um negócio escrotamente ruim, mas ele te priva de viver muita coisa boa e de você mudar a sua vida. O fato de eu ter amigos muito bons, família sensacional e viver num ambiente que, por mais que tenha esses parâmetros que eu não gostava, eu amava viver com meus amigos, com a minha família, eu tinha as melhores pessoas do meu lado. Então isso me acomodava e fazia até com que eu me sentisse mal de querer viver algo diferente. Eu me sentia mal de falar assim, poxa, então quer dizer que eu vou deixar minha mãe? Quer dizer que eu vou deixar meu melhor amigo pra trás? E, cara, que ser humano que sou eu, sabe? De abandonar tudo pra poder e viver aquilo que eu acredito. Eu me sentia mal por isso. E eu comecei a entender ao longo do tempo que eu tava me sentindo tão mal assim? Eu tenho que viver aquilo que eu tenho que viver, aquilo que eu acredito que eu tenho que viver. Quem me ama tem que estar do meu lado, não contra mim. Quem me ama tem que entender o que eu quero e me apoiar naquilo que eu quero. Então eu comecei a sair desse comodismo. E, meu, desde os 17 anos eu venho saindo do comodismo. Aqui nos Estados Unidos eu já enfrentei várias coisas. E no meio dessas coisas eu também fiquei acomodado. E aí, recentemente, vocês podem acompanhar a minha viagem por mais de 30 estados. E aí eu viajei de carro. Cara, eu larguei tudo que eu tinha pra poder viajar de carro. E eu conheci vários estados diferentes. E eu tive a melhor experiência da minha vida viajando. Porque, como eu disse pra você, um dos maiores sonhos é viajar o mundo. E por que não começar ali, da onde eu já tava? Então, pra mim, aquilo foi muito incrível. Foi a melhor experiência. E aí eu saí da zona de conforto, tanto financeiro, quanto de conforto mesmo. E fui viver aquilo que eu acreditava. Mais uma vez deu certo. E mais uma vez eu me senti preenchido. Assim como eu saí do Brasil com 17 anos e me senti preenchido quando eu cheguei, quando eu fui fazer essa viagem, mais uma vez eu me senti preenchido. E cada vez mais eu entendo aquilo que eu quero, entendeu? E cada vez mais eu me jogo de cabeça naquilo que eu quero. E um outro ponto, com 17 anos eu pude perceber muito claramente é que eu comecei a achar normal durante a minha vida toda coisas que não era normal. Às vezes eu ia pro baile funk, vi um cara caído de overdose e pra mim era normal, porque aquilo ali já era normal de ver aquilo acontecer. Ou de você saber que um conhecido seu morreu de overdose e você falar assim, ah, normal, meu, isso acontece, é da vida. Ou de você conversar com uma pessoa, ela falar que foi roubado e no dia seguinte outro falar que foi roubado e no outro dia outro falar que foi roubado e de você falar assim, mano, é normal. A pessoa tava vacilando também com o telefone, é normal. Eu comecei a perceber com 17 anos que nada daquilo que eu tava falando que era normal, porque toda vez que eu escutava alguém falando, por exemplo, da Europa, ou meu primo que morava aqui nos Estados Unidos falando aqui dos Estados Unidos, não era normal. Ele falou, como assim? Foi roubado? E as pessoas falavam, como assim? Roubou no ponto de ônibus, a pessoa chegou e roubou, e aí as pessoas ficavam surpresas porque já moravam fora do Brasil há muito tempo e já não entendia mais a realidade do Brasil, e eu achava que aquilo era normal. E aí com 17 anos eu comecei a perceber que tudo que eu vivia não era normal. Amigos usando droga não era normal. Pessoas morrendo por causa de droga não era normal. Graças a Deus eu tive uma família, como eu falei, e amigos que me estruturaram a nunca fazer nada de errado. Eu sempre fui pé no chão e eu nunca tive curiosidade de experimentar drogas. Por mais que eu vivesse num lugar onde tinha de tudo, eu nunca fui curioso, eu nunca tive vontade, eu nunca quis dar esse desgosto pra minha mãe. E aí a gente começa a perceber, a partir desse ponto que eu falei agora, dar desgosto para sua mãe. Significa que não é normal, porque se a mãe, que é alguém que te ama muito, acha que não é legal aquilo, quer dizer que não é legal de fato. E aí eu comecei a perceber com 17 anos que eu vivia no meio onde tudo que era normal não era nem um pouco normal e que muito pelo contrário era muito errado e que tava tudo muito errado. Então isso cada vez foi mais trabalhando na minha cabeça para que, Fernando, você tem que sair desse lugar. Fernando, você tem que sair desse lugar porque senão você não vai conseguir ser alguém melhor, porque você vai estar corrompido nesse meio e esse meio vai cada vez puxar para baixo e você não pode estar ali. Por mais que eu tinha pessoas boas do meu lado, por mais que eu tive uma estrutura familiar na questão psicológica, eu ainda sentia que não era o suficiente, que eu tinha que ir para um outro lugar, viver coisas diferentes. Isso é um negócio muito pessoal, tá? Eu ainda acho que a decisão que eu tomei foi uma das melhores de todas na minha vida e não me arrependo de absolutamente nada. E olhando para trás eu percebi que eu estava certo. Hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor, eu consegui crescer muito mais como pessoa graças a essas decisões e graças a essa percepção e de acreditar nessa percepção que eu tive. Bom, e como eu disse para vocês, eu acho que assim, o ponto principal de fazer com que eu saísse do Brasil foi meu sonho, que desde menino eu tenho, que é de viajar o mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e por que não começar por aqui, que é um país maravilhoso. Chegando aqui eu vivi coisas incríveis. Chegou um momento que eu me saturei e aí eu fui fazer a viagem em todos os Estados Unidos, que eu comecei a rodar de carro. E aí cada vez mais esse desejo de viajar o mundo é nutrido dentro de mim e cada vez que eu saio para viajar, vocês percebem no meu Instagram e aqui no YouTube também, que eu viajo bastante. Então eu tô sempre tentando aproveitar ao máximo a minha vida. E eu não estou dizendo que os Estados Unidos é o melhor
melhor lugar do universo pra se viver, mas é o lugar que eu tenho me sentido mais à vontade, e é o lugar com que eu tenho conseguido conquistar minhas coisas e conseguido viver aquilo que eu achava que não era normal, entendeu? Eu tenho conseguido viver uma vida mais normal, eu tenho conseguido viver uma vida onde eu consigo conquistar minhas coisas, onde eu tenho mais segurança, onde eu me sinto mais seguro de forma pessoal. Eu não tô dizendo só de segurança física, mas de segurança emocional. Aqui eu me sinto muito melhor nesses aspectos. Então eu acredito que sair do Brasil com 17 anos foi a melhor escolha que eu já pude fazer na minha vida. E cada vez que eu saio pra viver uma nova etapa do meu sonho, eu me sinto cada vez mais preenchido. E o que eu quero passar pra vocês hoje é exatamente isso. Acredite muito no seu coração e aquele desejo forte que você tem, igual eu tive de sair do Brasil, aquele desejo que tá lá no fundo do seu coração, que você acha que você tem que mudar de qualquer forma, cara, vai, muda, vai e arrisca, porque eu costumo dizer o seguinte: é melhor você se arrepender daquilo que você tentou e que você fez, do que aquilo que você nunca fez e não quer saber o resultado. Aquilo que a gente faz, a gente sente, a gente aprende, a gente absorve. Aquilo que a gente não faz é aquilo que ficou pra trás da nossa vida, e a nossa vida é uma só, e se essa vida acabar sem você ter feito aquilo que você acreditava, qual que é o sentido da vida, na verdade? Então é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês hoje, pra abrir meu coração pra vocês e pra falar, cara, acredite em você mesmo, acredite nos seus sentimentos e busque mudar. Busque não só mudar de país, mas busque mudar aquilo que te incomoda, busque vencer aquilo que te incomoda. Então é justamente por isso que eu fiz esse vídeo pra vocês hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixar o like, não vai cair seu dedo, vai me ajudar muito, e compartilhar esse vídeo talvez vai entregar essa mensagem pra mais pessoas e vai ajudar essas pessoas a mudar também, independente da idade que você tem agora. Dê o passo e mude a sua também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí, viva seu sonho. Você pode me acompanhar no Instagram também em tempo real, que lá eu sempre posto muitas coisas legais. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.